Hoje nós temos uma questão com textão, mas no fim das contas é uma questão relativamente fácil para a gente analisar, corrigir, interpretar no vídeo de hoje. Hoje nós vamos para a questão 33 do Enem 2022, segunda aplicação na prova azul. Na prova amarela é a questão 7, na prova branca é a questão 15 e na prova rosa é a questão 44. E ela vai falar de como que a língua portuguesa ganhou o Brasil. Não digo ganhou no sentido de, nossa, como que ela conquistou, não. É como que os portugueses impuseram a língua portuguesa no Brasil a ferro e fogo. Chega na vibe. Muito bem, o texto diz o seguinte pra gente. A historiografia do país demonstra que foi necessário considerável esforço do colonizador português em impor sua língua pátria em um território tão extenso. Trata-se de um fenômeno político e cultural relevante, o fato de, na atualidade, a língua portuguesa ser a língua oficial e plenamente inteligível, compreensível, de norte a sul do país. Apesar das especificidades e da grande diversidade dos chamados sotaques regionais, ponto, né? O problema do português é esse, você nunca sabe quando vem um ponto, aí você, ponto. Repetindo, trata-se de um fenômeno político e cultural relevante o fato de, na atualidade, a língua portuguesa ser a língua oficial e plenamente compreensível de norte a sul do país, apesar das especificidades e da grande diversidade dos chamados sotaques regionais. Esse empreendimento relacionado à imposição da língua portuguesa foi adotado como uma das estratégias de dominação, ocupação e demarcação das fronteiras do território nacional, sucessivamente, em praticamente todos os períodos e regimes políticos, da colônia ao império, da república ao Estado Novo e daí em diante. Tomemos como exemplo o Inhangatu, uma língua baseada no tupi antigo e que foi fruto do encontro muitas vezes belicoso e violento entre o colonizador e as populações indígenas da costa brasileira e de grande parte da Amazônia. Foi a língua geral de comunicação no período colonial até ser banida pelo Marquês de Pombal a partir de 1758, caindo em pleno processo de desuso e decadência a partir de então. Foram falantes de Inhangatu que nominaram uma infinidade de lugares, paisagens, acidentes geográficos, rios e até cidades. Atualmente resta um pequeno contingente de falantes dessa língua no extremo norte do país. É utilizada como língua franca em regiões como o Alto Rio Negro, sendo inclusive fator de afirmação étnica de grupos indígenas que perderam sua língua original, como os Barés, Arapaços, Baniuás e Uerequenas. Muito bem. Eu espero que eu tenha pronunciado todos os nomes direitinho. Texto disponível em http://desafios.ipea.gov.br. Acesso em 20 de outubro de 2021. Adaptado. Bom, a gente viu então sobre a dominação que foi feita nos povos brasileiros, nos nossos povos originários, a dominação linguística que foi feita. Vamos ver o que essa questão pede para a gente. Da leitura do texto, a gente consegue compreender, então depreende-se que o patrimônio linguístico brasileiro é. Então a gente precisa saber o que o texto fala sobre o patrimônio linguístico brasileiro. O texto fala que o patrimônio linguístico brasileiro é constituído por processos históricos e sociais de dominação e violência? Sim. Nós temos uma palavra aqui no começo que já dá a dica pra gente, que é a palavra impor. Esforço do colonizador português em impor sua língua pátria em um território tão extenso. Mas aí você vai falar, mas professor, a resposta fala constituído por processos históricos. Então não é um processo só, são vários. Então como que você fala que é a imposição aqui do nosso colonizador português? Porque nós temos também aqui na frente falando o seguinte, aqui mais adiante no texto, da colônia ao império, vou ler tudo, né? Esse empreendimento relacionado à imposição da língua foi adotado como uma das estratégias de dominação, olha só,
imposição da língua, adotado como uma das estratégias de dominação no plural aqui, ocupação e demarcação das fronteiras do território nacional em praticamente todos os períodos e regimes políticos, então durante muito tempo, em vários contextos, da colônia ao império, da república ao Estado Novo e em diante. E aí depois ele vem exemplificar a questão do Iengatu. Então a letra A, sim, constituído por processos históricos e sociais vários de dominação e violência. Tem uma violência simbólica acima de tudo, na eliminação de outras línguas, é uma violência simbólica e a gente sabe que nesse processo teve muita morte, muita coisa, né? Sinistra, bizarra, horrível. Letra A está correta. Letra B. O patrimônio linguístico brasileiro é decorrente da tentativa de fusão, de junção de diferentes línguas indígenas. O texto fala sobre fusão de diferentes línguas indígenas? Não. A gente pode considerar até um distrator, porque o texto fala do Iengatu, e aí ele vem dizer que o Iengatu é uma língua baseada no tupi antigo, que foi fruto do encontro muitas vezes belicoso e violento, outra que reforça a letra A, entre o colonizador e as populações indígenas da costa brasileira. Mas a gente tem aí o Iengatu como uma espécie de mescla entre a língua portuguesa e o tupi antigo, ok? A gente não tem decorrente da tentativa de fusão de línguas indígenas, no plural também, né? Não tem de fusão de línguas indígenas. Teve ali um Iengatu que era uma mistura de português com tupi, a língua portuguesa europeia, e o tupi, sim, uma língua indígena. Então a letra B está incorreta. Letra C. O patrimônio linguístico brasileiro é exemplificativo, ou seja, ele age como um exemplo, ele aparece para a gente como um exemplo da miscigenação étnica da sociedade nacional. Não, porque a língua não se misturou da forma como as etnias se misturaram. Hoje em dia, etnicamente falando, a gente tem uma mistura imensa. Se for fazer aí, traçar o DNA do brasileiro, é uma mistura louca. É quase um caldeirão do Hulk. Agora nem é caldeirão do Hulk mais, mas é loucura, loucura, loucura. Então, a língua não se misturou dessa mesma forma. A gente tem elementos na língua que se originaram do tupi, a gente tem elementos na língua que se originaram de outras línguas indígenas, tem elementos que se originaram das línguas africanas, tem elementos que se originaram do inglês, do francês, do italiano, tem de tudo. Do árabe, muitas palavras se originaram do árabe. Só que a gente não vê uma proporção nisso, igual é a proporção da miscigenação nossa, genética, da étnica da nossa sociedade. A língua não reproduz exatamente o mesmo. E seria praticamente impossível reproduzir. Mesmo que a gente tivesse aí outra língua, outra forma, mesmo que a gente tivesse o Iengatu sendo falado até hoje, ele ainda assim não estaria conseguindo reproduzir, agir como um exemplo da nossa miscigenação étnica. Porque tem diferenças muito profundas nisso, nesse processo, ok? E o texto também ele não vai falar isso, né? Ele não vai tratar do patrimônio linguístico brasileiro como algo que exemplifica a miscigenação étnica. O texto não está tratando disso aí, o texto não menciona a miscigenação étnica. Letra C, então, está incorreta. O texto é grande, eu posso ter me perdido, mas eu tenho certeza que ele não menciona essa questão de miscigenação étnica. Deixa eu ver, né? Realmente não menciona não. Estou dando mais uma corrida de olho aqui, mas não achei não. Letra D. O patrimônio linguístico brasileiro é caracterizado pela diversidade de sotaques e regionalismos. O português, sim. O nosso patrimônio linguístico, ou seja, tudo o que aconteceu na nossa terra que se refere à língua, não. Hoje em dia a gente tem um português que é cheio de sotaques e regionalismos. Só que a gente não tem isso como um patrimônio linguístico. Isso não foi sempre assim. Estamos falando de duas coisas diferentes.
Inclusive, o próprio texto, ele só dá uma tocadinha nesse assunto dos sotaques regionais e ele ainda menciona que é diferente, ó. Trata-se de um fenômeno político e cultural relevante o fato de, na atualidade, a língua portuguesa ser a língua oficial e plenamente inteligível de norte a sul do país, apesar das especificidades e da grande diversidade dos chamados sotaques regionais. Então a gente tá, desconsiderando esses sotaques, porque esses sotaques são frutos de outros processos diferentes, que não interferem de certa forma na língua. Esses sotaques não estão falando de diferenças da língua, mas de linguagens diferentes. A língua, ela continua sendo o português hoje em dia. Esses sotaques e outros regionalismos, não mencionou ali os regionalismos no texto, fala só dos sotaques, mas dá para a gente ter uma ideia de variação linguística, mas esses sotaques e os regionalismos, eles aparecem no português. Não significa que a gente tem regiões que vão falar outras línguas para poder caracterizar esse patrimônio, algo relacionado ao nosso patrimônio linguístico brasileiro. Então, por esse motivo, nós temos aí a letra D com mais uma alternativa incorreta. Diversidade de sotaques e regionalismos. Existe essa diversidade de sotaques e regionalismos, mas isso não tem a ver de uma forma assim mais estrita com esse patrimônio no que diz respeito a gente ter eliminado tantas línguas indígenas. Ok? Quando fala de patrimônio linguístico, é o que a gente teve, tem e vai ter de língua. Desde antes dos portugueses chegarem aqui. Certo? Não pensa que esse patrimônio linguístico brasileiro começa em 1500, não. Ó, bem antes, tá? Desde que a primeira pessoa que habitou essa região falou o primeiro A. A gente tem patrimônio linguístico brasileiro. Letra E. Resultado de sucessivas ações de expansão territorial. Aqui a gente não tem uma questão da expansão territorial relacionada ao patrimônio linguístico brasileiro. O patrimônio linguístico brasileiro é resultado das ações de expansão territorial. Essa alternativa seria correta se a gente falasse, por exemplo, que se tivesse acontecido, por exemplo, do Brasil ter anexado, suponhamos, a Argentina. E aí uma parte do Brasil, que seria a parte lá da Argentina, falasse espanhol. E aí depois viesse e anexasse lá uma Guiana, um Suriname. E aí a gente tivesse outras línguas por causa dessas anexações. Anexações, tá certo? Boa pergunta. Ótima pergunta para mim mesmo. Ok? Então, só se a gente tivesse esse tipo de coisa. A gente estaria falando de agregar outras línguas. E não de eliminar as outras línguas. Tá bom? Letra E, então, incorreta. Muito bem. Nossa resposta certa, e gritando pra gente que tá certa, é a resposta A. Tá muito claro no texto. O texto fala disso do começo ao fim. E é isso. Bora fechar. Muito bem, eu quero lembrar para você que agora você pode contribuir com o canal e tem 3 formas de você fazer a sua contribuição. Primeiro, você pode contribuir usando o Pix. Para fazer o seu Pix, tem as opções do QR Code, é só apontar aí o seu aplicativo para o QR Code que está logo aqui, e tem também o e-mail puxalingua@gmail.com, que também é uma chave. Nós temos também aqui o Valeu Demais, é um recurso do próprio YouTube, você encontra aí embaixo, mas como tá difícil para todo mundo, se você puder contribuir assim, vou ficar muito feliz, mas se você não puder, fica uma outra dica que eu tenho certeza que vai me ajudar demais, que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Curtir e comentar para o algoritmo entender que o vídeo é relevante e compartilhar nas suas redes sociais marcando @puxalingua. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, a hora é agora, se inscreve aí, o botão vermelho tá aí embaixo, bonitão, procura lá, clica em cima, vai aparecer inscrito, depois você clica no sininho e ativa as notificações. Todo dia chega uma aula nova aí no seu telefone. Aqui em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022, segunda aplicação. E por hoje é isso. Beijo pra você e até a próxima. Fui, tchau!